te ensinaram a não se achar, e é por isso que você se perdeu. Desde cedo, você foi condicionado, martelaram na sua cabeça. Não se ache, fique no seu canto, seja modesto, espere os outros reconhecerem o seu valor, como se afirmar fosse arrogância, como se carregar presença fosse pecado. Você acreditou, aprendeu a pedir permissão para existir, a só se sentir alguém quando alguém te dizia que você era, e passou a depender da aprovação dos outros como se fosse o seu oxigênio. Esse foi um erro fatal, porque o mundo não se curva diante de quem espera ser reconhecido. O mundo só obedece a quem já se reconheceu por dentro. E aqui está uma verdade que eles nunca te contarão. Se achar não é vaidade, é sobrevivência. Se você acha que a humildade vai te proteger, saiba que não vai. Ela só vai te tornar invisível para quem nunca olhou além das aparências. E o mundo é feito disso, de aparências e territórios. Quem não se impõe é moldado. Quem não dita seu próprio valor acaba virando um produto da opinião dos outros. E é aí que você começa a se afogar em dúvidas, em silêncio, em comparações, se tornando cada vez mais distante de si mesmo. E o pior, você começa a se acostumar com isso, a esperar que alguém te valide, a mendigar respeito com bons modos e aparência. Mas respeito não se mendiga, meu amigo, se impõe, primeiro para si, depois para o mundo. Maquiavel nunca escreveu para os fracos. Ele dizia: quem precisa justificar o seu valor já perdeu o trono. Se você ainda sente necessidade de provar que vale algo, você já perdeu. Entenda que você não precisa gritar, não precisa convencer, precisa apenas carregar a certeza inabalável de quem não depende de plateia para existir. Autoafirmação é silêncio interno, firme, inquebrável e frio. Você se acha? Então não diga, apenas seja. A sociedade não precisa te odiar, ela só precisa te ignorar. E isso basta para te matar por dentro, caso você não tenha se achado ainda. Você acha que não fazer barulho é nobre? Acredita que se esconder é sinal de humildade? Se alguém quiser te ver de verdade, vai enxergar sua essência. Mentira! Ninguém vê o que você não projeta. E o mais grave, ninguém respeita o que você mesmo esconde. Não estamos falando de gritar, exibir ou se vender. Estamos falando de algo muito mais denso. Presença, aquela sensação que alguém carrega no olhar, no silêncio, na forma como pisa, como se senta, como impõe, mesmo calado. Você não precisa ser o centro das atenções, mas precisa ser o centro de si mesmo. E não é sólido por dentro, dissolve por fora. E é aí que começa a sua morte, não como uma rejeição brutal, mas com pequenos esquecimentos. Não lembram mais do seu nome, esquecem de te convidar, ignoram a sua opinião e você finge não ligar. Mas quer saber de uma coisa? Você liga sim. Lá dentro, algo começa a apodrecer em você aos poucos, porque toda vez que você evita se afirmar por medo de parecer arrogante, você confirma para si mesmo que é fraco. Toda vez que você espera que te notem, que te reconheçam, que te validem, você transfere seu próprio valor para mãos alheias. Eu sei que ninguém nunca te contou isso que vou te falar agora. O respeito que importa começa no espelho. Se você não se firma internamente, ninguém vai sustentar sua imagem por você. E não se trata de aparecer, se trata de existir com tanta nitidez que mesmo em silêncio você pesa. O anônimo não é o que fala pouco, é o que não sustenta sua própria presença interna. E no fim, a morte mais cruel não é ser odiado, é ser ignorado, até mesmo por si
mesmo. Não importa o que você é por dentro, importa o que os outros sentem quando você entra. Você pode ser inteligente, você pode ser justo, você pode ser talentoso, ter visão, profundidade, mas se isso tudo estiver trancado aí dentro, é como pólvora molhada, é inútil, porque o mundo não enxerga a sua essência, o mundo enxerga reflexo, e reflexo é o que você projeta, não o que você sente. Você acha mesmo que alguém vai parar tudo o que está fazendo para investigar a sua alma, para descobrir quem você é no fundo, para desvendar seu verdadeiro eu? Não vai, ninguém vai cavar onde você mesmo não mostra terreno. Você se convence de que basta saber seu valor, mas segue se comportando como alguém que implora por migalhas, segue se escondendo atrás de descrições, segue pedindo desculpas por existir. E a matemática é simples, meu caro. Se você transmite dúvidas, será tratado como uma dúvida. Se você transmite presença, será tratado como uma presença. E não há meio termo. A mente humana é programada para reconhecer sinais de domínio, postura, certeza. Quem não emite isso é automaticamente classificado como um ser inferior, instintivamente falando. E o espelho social sempre devolverá sua imagem com juros. Se você aparece fraco, eles te tratarão como fraco. Se você entra inseguro, eles te esmagarão. Se você se encolhe, eles nem perceberão que você esteve ali. E aí, o ressentimento começa a brotar dentro de você. Você começa a culpar o mundo por não ver quem você é de verdade. Mas a culpa não é do espelho, é de quem se recusa a emitir. Você quer mudar como o mundo te vê? Mude o que você projeta. Não é sobre fingir e nem sobre atuar, é sobre alinhar a sua imagem com convicção, não para agradar, mas para dominar. O reflexo nunca mente, mas ele também não adivinha. Se você não se apresenta com força, o espelho devolve fraqueza e o mundo age conforme esse reflexo. Agora que o terreno está preparado, o próximo ato é onde a energia muda. Não é sobre estar no lugar, é sobre o lugar sentir que você está nele. Você já entrou em um ambiente e ninguém percebeu que você estava lá? Nenhum olhar, nenhuma mudança no clima, como se sua presença fosse um peso neutro, como se você fosse apenas ar e nada mais que isso. Isso não é acaso, isso é sentença, porque quem não impõe sua presença está condenado ao esquecimento. Presença não é volume de voz, não é sorrisos falsos, não é simpatia ensaiada. Presença é energia concentrada, é o silêncio que pesa, é o olhar que atravessa, é o corpo que ocupa espaço com convicção, mesmo calado. A maioria entra tentando não incomodar, tentando ser educado, tentando ser agradável, e nesse esforço acabam desaparecendo, porque o grupo percebe a natureza social, fareja quem tem dúvida interna e pune sem dó e nem piedade. Não se trata de forçar a atenção, se trata de emanar certeza, uma certeza tão sólida que contamina o ar. Você não se curva, você não se justifica, você não preenche o ambiente, o seu molda. E isso não é uma coisa que vem com carisma, mas que vem com decisão, postura, controle emocional, ausência de pressa, consciência de território. É por isso que reis não gritam, predadores não fazem alarde, eles só estão e o mundo sente. Agora observe com frieza. Se você entra e ninguém repara, se você fala e ninguém te escuta, se você existe e ninguém sente, você já foi esquecido, mesmo estando vivo. E o esquecimento é uma punição silenciosa de quem nunca se afirmou. Quer presença? Quer poder? Não peça, emane. Então, nunca se esqueça disso. O que é visto demais perde o peso. O que se retira ganha silêncio, impacto e poder. Você acha que estar sempre disponível é prova de lealdade, de amizade, de carinho?
mas o que você está fazendo é se desvalorizar, passando a não valer nenhum real. Você aparece em todas, responde na hora, demonstra interesse demais, se doa sem filtros. E no início, isso até parece funcionar, mas aos poucos você percebe o efeito colateral disso. As mensagens demoram mais para chegar, os convites diminuem, o interesse morre. E você não entende o porquê. Afinal, você foi tão presente, não foi? Tão constante, tão acessível. É justamente por isso, meu nobre. O cérebro humano associa abundância à banalidade. Se você está sempre ali, você vira parte do fundo, um detalhe do ambiente, um conforto previsível que ninguém valoriza. E é aí que entra um princípio maquiavélico. O príncipe que se mostra demais se desvaloriza. O que concede pouco vale mais. Você quer ser percebido? Então suma, não como fuga, mas como estratégia. A escassez bem aplicada transforma sua ausência em presença ampliada. É quando você não está que os outros começam a se perguntar: ora, cadê ele? O que aconteceu? Ele está sumido? Agora você está na mente deles, sem esforço nenhum. Agora você virou evento, não acesso. E mais, você recupera o domínio sobre seu valor, não por se fazer de difícil, mas por lembrar a todos que sua atenção é território caro. E território caro não se oferece de graça, se impõe. Comece a dosar sua presença como se fosse uma arma de guerra. Apareça menos, responda com atrasos, ceda pouco, retire-se no auge das interações e observe como o silêncio passa a ecoar muito mais alto do que qualquer palavra sua já ecoou antes. Cada palavra que você solta sem necessidade enfraquece sua presença. A maioria fala demais, explica demais, justifica cada passo, cada atitude, como se estivessem sendo julgados o tempo todo, como se precisassem provar que são inocentes. E quanto mais falam, menos peso suas palavras têm. O excesso de palavras é a arma dos fracos, porque quem tem certeza do que é, não precisa convencer. Se você quer mesmo ser respeitado, pare de tentar convencer os outros de que merece respeito. Apenas calem-se. O silêncio, quando carregado de postura, vale muito mais do que qualquer argumentação. Ele deixa o outro desconfortável, o faz pensar, gera dúvidas, pressiona o ambiente e, o mais importante, ele obriga o outro a projetar. Quem não ouve sua explicação, imagina. E o que é imaginado tem muito mais impacto do que o que é explicado. Quando você não responde, o outro se pergunta: será que ele percebeu? Será que ele ficou ofendido? Será que ele está se afastando? Será que não precisa mais de mim? Essas perguntas são um veneno que o silêncio injeta no campo social. Palavras podem ser combatidas, mas o silêncio não. O silêncio é um campo minado. Você nunca sabe se ele vai explodir ou se vai ser ignorado de propósito. É isso que impõe presença. E não confunda com passividade. O silêncio que funciona é o silêncio carregado de intenção, postura ereta, olhar firme, nenhuma pressa, zero justificativas. Você não precisa se explicar, você simplesmente é, e isso basta. Então, a partir de hoje, fale menos e observe mais. Deixe que o desconforto fale por você, porque o silêncio, quando bem aplicado, cria domínio psicológico. Você não precisa também se amar, você precisa se impor. A indústria do autoconhecimento te viciou em frases doces. Você precisa se aceitar, seja gentil consigo mesmo, se ame do jeito que você é. Eu sei que você até tentou, se forçou a sorrir diante do espelho, a repetir mantras, a fingir que está tudo bem, mesmo quando sua alma gritava por mudanças, mas não funcionou, porque a autoestima não é sobre como você se sente, é sobre como você se posiciona. Não se trata de gostar de si, se trata de reconhecer o seu próprio valor,
como ponto de partida inegociável. Mesmo nos dias em que você se sentir um lixo, um verme rastejante, mesmo quando o mundo cuspir na sua cara, você mantém sua régua de valor intocada, nunca aceitando menos do que você é e merece. Isso é autoestima, é decidir que ninguém abaixo dela será mais ouvido, é agir como quem já sabe o próprio tamanho, mesmo em silêncio. Você se mede agora, você se aprova, você se valida, e quem discordar, que se lasque pra lá. É isso que poucos entendem. A autoestima é uma arma, uma fortaleza impenetrável, um escudo psicológico, uma blindagem contra o olhar alheio. E como toda arma, ela exige manutenção, exige vigilância. Você precisa estar sempre revisando as suas fronteiras o tempo todo. Ou seja, quem você está deixando te afetar, quem está tendo acesso ao seu tempo, sua energia, seu corpo, quem está sendo ouvido sem merecer. Porque se você não proteger a sua régua, o mundo vai tentar ajustá-la para você, à maneira dele. Vão querer te diminuir, te enquadrar, te dobrar. E se você deixar, acabou, meu amigo. Autoestima não é sobre sentir-se bem, é sobre nunca mais aceitar ser tratado como alguém menor do que você se reconhece. Você é seu próprio tribunal e juiz, e quando essa convicção se torna tão sólida, a opinião do mundo vira ruído. O mundo não perdoa quem não se impõe, ele simplesmente esquece. Você pode ser bom, justo, ter boas intenções, intenções nobres, mas se não deixar sua marca, você nunca existiu e vai morrer como se nunca tivesse existido. A sociedade não registra quem passou despercebido. A história não guarda os discretos demais. As relações não mantêm os que não pesaram. Você cresceu achando que só de ser uma boa pessoa o mundo te recompensaria, mas o mundo não premia bondade sem presença e ele simplesmente ignora. E ignorar é a morte mais dolorosa que existe, porque não há funeral, não há luto, não há lembrança, só o esquecimento absoluto. Você vai envelhecer um dia, meu cara, e ninguém vai lembrar do que você fez. Você vai morrer e a maioria nem vai perceber, porque você viveu como um espectador da própria vida, esperando reconhecimento, sem posição, esperando ser notado, sem nunca ter se mostrado. Agora para pensar, é isso mesmo que você quer? Ser lembrado como alguém tranquilo, gente boa, discreto demais, e o pior, o bonzinho. Que nojo! Ou ser temido, admirado, citado, incompreendido, mas sempre lembrado. Você escolhe, mas entenda agora antes que seja tarde demais. Não se achar é um crime que você comete contra si mesmo. Não se afirmar é traição à própria existência. É aceitar ser cenário, é morrer em pé, mas como uma árvore morta, sem sombra, sem frutos, sem pacto. Não espere que alguém te encontre. Se encontre primeiro e se imponha como alguém que já entendeu o jogo, porque quem não deixa cicatriz nunca fez parte da guerra. Agora escreva nos comentários, não só para o algoritmo, mas para cravar esse despertar na sua mente. Eu me acho. O anônimo está morto.